Teologia Essencial. A disciplina de agora é a Antropologia. Este vídeo é da primeira parte. Salmos 8,4 está escrito: Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Antropologia é a ciência que tem como objeto de estudo o homem e a humanidade, visando o comportamento humano, a biologia humana e a evolução, estudando padrões de comportamento e investigando sociedades antigas e presentes. Já a antropologia da religião envolve o estudo do ser humano em relação às instituições religiosas e a comparação das crenças e práticas religiosas entre as culturas. Tá bom? Então foca aí nessa definição do que é antropologia. Por que devemos estudar antropologia? Porque vai nos dar um entendimento da nossa relação, nós, seres humanos, com a fé, a religião, as instituições religiosas e suas práticas também. Por que o homem foi criado? A primeira pergunta. Deus nunca precisou e nem precisará do homem. Então, para que ele nos criou? Por várias vezes na Bíblia, Deus se refere aos homens dizendo: aqueles que criei para a minha glória. Por exemplo, está em Isaías 43:7, Efésios 1:11, 12. Logo, podemos dizer que, sem dúvida de errar, fomos feitos para dar glória a Deus. Qual o nosso propósito de vida? Fomos feitos para dar glória a Deus, não é somente adoração no modo espiritual. Jesus vai trazer vida e vida com abundância, João 10:10. Salmista diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, Salmo 16:11. Devemos viver uma vida de alegria e conquista, oferecendo sempre a glória a Deus. A criação, as teorias. A evolução ateísta acredita que tudo foi evoluindo, obra do acaso, durante milhões de anos até chegar ao que é hoje. Evolução teísta acredita que um Deus trabalhou em toda a criação e que os dias da Bíblia seria outra ordem de tempo, talvez eras. Vamos conversar sobre isto? Pesquise mais sobre o tempo, os dias, o universo. Converse com seu pastor, com seu irmão de igreja sobre essas coisas. A criação. Não devemos nos basear nessas teorias porque, sem provas, vão tentar enganar nosso entendimento. Então se faz necessário concebermos o ideal de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não houve este negócio de evolução dos macacos. Como a palavra diz, sem dúvida, Adão foi o primeiro homem. E se alguém questionar, e os macacos, que os fósseis dos macacos, que os cientistas encontram, os macacos também existiram sempre, como hoje existe. Mas o primeiro homem foi Adão. A teoria da evolução. A teoria da evolução, ou teoria de Darwin, tudo que existe hoje vem de um processo evolutivo. Uma coisa, por acaso, se formou e foi se modificando ao longo do tempo e se aperfeiçoando sozinho, até que chegasse ao que é hoje. Princípios. A estrela e os planetas são resultado da grande explosão denominada Big Bang. Interessante uma observação, processo. As mutações são fatores principais da evolução, isto é, o que existe hoje, no início, era outra coisa que foi evoluindo e mudando até chegar ao que é hoje. Então, assim a gente resume a teoria da evolução. Mas vamos ver os problemas na teoria da evolução? Primeiro, para haver evolução, mudança, se faz necessário ocorrer mutações. Porém, hoje, quando encontramos qualquer mutação na natureza, vemos que eles são prejudiciais e nunca formam algo mais avançado. Todas as mutações que nós encontramos hoje em dia, talvez eu generalizei falando todas, mas a maioria esmagadora, quando se há uma
Quando se há uma mutação, sempre aparece um defeito, uma deficiência, uma coisa diferente ou estranha. 2. Na seleção natural, uma mutação correta teria de esperar outra mutação correta para depois iniciar. Já pensou? A mutação começaria e ela teria que chegar ao ponto de ficar correta para depois a outra chegar ao ponto de ficar correta. Que coisa, não? 3. Digamos que todas as mutações fossem corretas. Precisariam de um tempo fora de qualquer cálculo. Como pode este mundo tão belo vir de mutação? Nem vamos falar do universo, hein? A criação do homem. Do ponto de vista teológico, a criação do homem baseia no testemunho bíblico, né, de Gênesis 1:26, Êxodo 20, do 9 ao 11, Mateus 19, do 4 ao 6. E para isso nós precisamos de fé, né, como está em Hebreus 11:3. O Papa Francisco, neste tempo agora o atual Papa da Igreja Católica, fez uma menção bem interessante. A evolução não contradiz a Bíblia. Se houve evolução, alguém antes criou para que evoluísse. Se houve explosão, alguém antes ativou o explosivo. Adivinha quem é este alguém? Bem interessante, né? Criação do homem, característica. A criação do homem foi planejada, ocorreu de forma direta e especial. Jesus, né, ou ainda Deus, né, com sua própria mão, foi lá e fez. O homem foi formado do pó da terra. Foi dado ao homem uma alma, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isto é portador de inteligência, emoções e de vontade. Encontramos todas, né, essas referências aí nesses capítulos, versículos bíblicos sugeridos abaixo. Então o homem não foi qualquer coisa, não foi uma coisa, obra do acaso. Deus não fez por fazer, foi planejado. Aspectos de Deus no homem. Não tem como falarmos de todos os aspectos que o ser humano tem que vem de Deus. Porém, podemos mencionar alguns aspectos que mostram termos mais aspecto parecido com Deus que qualquer outra criatura. Vejamos. Os aspectos morais. Somos criaturas moralmente responsáveis pelos nossos atos. Todos possuem um senso íntimo do que é certo ou errado, mesmo que não haja lei. Os animais, por mais que alguns pareçam inteligentes, eles agem coagidos por medo ou por esperar recompensa ou por treinamentos repetitivos. Nós somos diferentes, temos capacidade de pensar, de planejar, de agir ou não com base em nosso entendimento natural. Quando agimos segundo os parâmetros morais divinos, nossa semelhança a Deus se espelha em uma conduta santa e justa perante Ele. Aspectos espirituais. Já que não temos somente corpo físico, temos também o imaterial, no caso a alma e o espírito, então podemos também agir de modo significativo no plano da existência espiritual. É dessa forma, desta forma, usando a nossa fé, obramos para o mundo espiritual quanto a oração, vigilância, caridade, adoração e etc. É ligado a esta vida espiritual que está o fato de possuirmos a imortalidade. Poderemos viver para sempre. Ora, afinal de contas, somos, né, semelhantes a Deus. Aspectos mentais. Ter a capacidade de raciocinar e pensar logicamente é o que nos diferencia do mundo animal. Nenhum animal tem capacidade de compreender o mundo abstrato. O homem tem. Possuímos uma linguagem complexa. Nós falamos de modo formal, informal, verbal, não verbal e totalmente compreensível. A complexidade das emoções que possamos sentir foi herdada de Deus. E nossa semelhança a Deus também se percebe na criatividade humana, como artes, a música, a literatura, a engenharia moderna e as tecnologias. Tudo isso são os aspectos que nos faz entender que herdamos de Deus.
Surge uma pergunta: alma ou espírito peca? Vamos lá. O ser humano é formado por uma tríade: corpo, alma e espírito. Alguns dizem que somente o corpo pode pecar, outros dizem que o espírito peca, outros dizem que a alma pode pecar. Na luz da Bíblia, entendemos que a alma pode pecar. Vamos ler. 1 Pedro 1,22, Apocalipse 18,14, deixa claro isto. Quando a Bíblia sugere em 2 Coríntios 7,1 e 1 Coríntios 7,34 sobre a pureza do espírito, se refere a uma pureza interior e completa, não necessariamente o espírito mesmo, o fôlego de vida. Fica notório os objetivos de Deus quanto à criação e os despropósitos dos homens quanto a isso. Por outro lado, nos aspectos próprios de Deus que estão no homem, podemos encontrar muitas respostas da fidelidade dele. Fim da primeira parte. Na segunda parte, estudaremos as condições original do homem e as alianças de Deus.